Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia multidões. E despedindo as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, já estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muito estádio da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao ver o andando por sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: É um fantasma! Tomado de medo e gritaram. Mas Jesus imediatamente disse: Tende bom ânimo, sou eu. Não temais, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem, glória a Deus, aleluia. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a sobremergir e gritou: Salva-me, Senhor. Prontamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, e cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, este é filho de Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Pedro, os discípulos estavam ali. Jesus subiu ao monte sozinho, a fim de orar, para orar. Tem vez que, por mais que nós tenhamos muita gente ao nosso redor, mas a gente tem necessidade de ter uma intimidade só nós e Deus, Deus e nós. Não dá para ter galera, não dá para ter multidão, é só nós, porque a conversa é íntima. E Jesus nos ensinou isso. Porque tem gente que só quer estar no meio da multidão. Não, tem o nosso momento de particular com Deus. Só que o inimigo pensava o quê? Agora que o discípulo está sozinho, vou aproveitar que Jesus está lá do outro lado, Jesus não está sabendo. Mas quando nós temos uma aliança com Deus, aonde nós estivermos, Jesus está de olho em nós, para nos proteger de qualquer tempestade, de qualquer tribulação, de qualquer angústia, de todo mal. Agora, quando nós, mesmo com Jesus, Jesus está aqui na nossa frente, porque Jesus, quando os discípulos viram Jesus, disse: é um fantasma. Jesus disse: Não, não tema, sou eu. E Pedro, que era o mais assim dos discípulos, mais, sabe, estou aqui, Senhor, disse: És tu, manda ir ter contigo. Jesus disse: Vem. E ele desceu do barco, andou por sobre as águas, mas ele tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para quê? Para a tempestade. Todo momento que você tira os olhos de Jesus, você começa a afundar. Pedro teve sorte que Jesus estava ali perto dele. E prontamente, quando ele gritou, Jesus estendeu a mão e salvou. Mas tem gente que diz: Eu estou forte. Não, eu posso. Jesus está bem aqui, mas eu posso andar sozinho já sou grande, já tô me sentindo hábil para fazer o que eu quiser. Não estou cansado. Ai, não aguento. Eu tenho que sair para a galera um pouco. É. E começa a olhar o brilho do mundo, começa a olhar a multidão, começa a olhar para a esquerda, para a direita e menos para Jesus. Aí o que começa a acontecer? Você saiu para você jogar a rede e pegar o quê?
peixe. Você saiu para pastorear ovelha, para ganhar ovelha, para trazer para o rebanho. Mas se você não tiver cuidado, sabe o que vai acontecer? Em vez de você trazer ovelha, você que vai ficar. Em vez de você ser luz, você vai entrar na escuridão e não vai sair mais. Porque para nós entrar em certo lugar para resgatar almas perdidas, nós temos que estar vestido de toda a armadura de Deus. Coroaça da justiça, sapato, capacete da salvação, porque senão não adianta. Começa uma palavrinha hoje aqui, aí tu começa a gostar. Ai, mas tá tão legal. É uma copada hoje, outra copada amanhã. Daqui a pouco tu tá com a cabeça que é só goró. Já começou a afundar. E Jesus já nem tá mais no barco. Jesus já tá andando por sobre as águas. E a pessoa já até esqueceu que Jesus existe. Porque o brilho do mundo, o encantamento do mundo, o deslumbre do mundo já inundou a mente dele, a mente dela. Ela já não consegue mais olhar para nada, tá afundando. É assim, quando a gente precisa de Jesus, grita Jesus. Ainda bem que Jesus, que Deus não é gente, né? Porque se fosse ser humano, dizia não, eu te ajudei tanto. Quando tu estava bem na boa, que eu estava precisando de você, também que Jesus não precisa de nós. Quando você se achou já grande, autossuficiente, não ligou mais para mim. Nem clamou mais por mim. Não pediu a minha ajuda e eu estava só esperando tu clamar. E tu não clamou. Tu não clamou. E é assim que vai acontecer. E é assim que está acontecendo com muita gente. Lá na nossa igreja passou tanta gente que chegou chorando, chorando, sabe? Chegou berrando mesmo. Pedindo socorro. Desempregada, marido desempregada, ela desempregada, com uma mão na frente e outra atrás. E aí, irmã, sabe o que é? Estou precisando de socorro, estou desempregado, meu marido desempregado, e a gente não, eu não sei o que eu vou fazer, mas se Deus me abençoar, olha só, eu venho todo domingo para a igreja, Ananias e Safira, ainda bem que Deus não está, até tá sendo mais compassivo, tá dando tempo, é isso, está dando mais tempo. E aí, Deus abre a porta para o marido, para a esposa. Aí sai um na frente e outro atrás. A última vez que apareceu na igreja foi naquele dia que pediu o emprego e Deus abriu as duas portas. Na cidade onde eu disse que ia abrir, Deus abriu as portas e sumiu. Mas eu continuo fazendo, sabe por quê? Porque foi Deus, a unção que está na minha vida não é minha, é de Deus. E Deus me chamou para abençoar. Então, vou continuar fazendo. Eu vou continuar fazendo. Jesus não mandou Pedro, vem. Pedro não veio. Mas Pedro, em vez de olhar para Jesus, ele olhou para quê? Para a onda. Ele olhou para a tempestade. Quem era maior? A tempestade ou Jesus? Para Pedro, era a tempestade. Ele temeu mais a tempestade do que aquele que disse para ele, vem. E é assim que a gente faz. Jesus, Deus para ele é do tamanho da necessidade dele. Se a minha necessidade é pequenininha, Deus é desse tamanho aqui. Só que não é, não. Não adianta você querer diminuir Deus, porque Deus, ninguém diminui ele. Ele é grandioso que não dá para medir. Nós não, por mais que nosso cérebro seja fértil, mas nós nunca vamos conseguir imaginar o tamanho do nosso Deus. Não. Como é que a concha da mão dele cabe a água do universo todo? Mas que tamanho? Então ele é maior do que o universo. Não é não? Porque se ele não for maior do que o universo, não tem como. Ele é maior. Não tem nada maior do que Deus. Então por que tu quer trocar Deus por um momento de prazer? Por um momento de aventura? Desviar os olhos dele e olhar para o mundo. Não faça isso, não. Hoje, do jeito que as coisas tá, se nós quiser uma família abençoada, casamento, filho, tudo, prosperidade, tem que ser nos pés do Senhor. Não tem como. Aí tu diz, mas eu conheço vários ímpios. Sorry. Eu conheço vários ímpios que é riquíssimo. Sim,
Desde quando que riqueza é felicidade? Desde quando que é? Eu conheço vários ricos que estão se matando aí. Aqui na Bélgica, eles se jogam na linha do trem, que é mais rápida, a morte é mais rápida, né? Fica só o picadinho. Dá para juntar na bacia. Vai juntando os pedacinhos na bacia, no saco. É rico. Mas só porque eu não passei na prova, eu vou me suicidar. E vai lá, deita na linha do trem. Aí atrapalha a vida, não, a vida da família dele e a vida de muitas outras pessoas. Porque tem que fechar a linha. Teve acidente na linha. Entendeu como as coisas funcionam? Então não desvie o teu olhar do Senhor Jesus. Eu não sei aonde tu quer chegar, mas tu só vai chegar no lugar que tu quer chegar se os teus olhos, se os meus olhos, se os nossos olhos estiver posto no Senhor. Lembra que Ezequias falou? A multidão que vem, Josafá, a multidão que vem contra mim é grande. Eu sei que eu não posso, mas os meus olhos estão postos no Senhor. Tá vendo só? Rei inteligente, sábio. É. Então, assim que nós temos que ser. Os nossos olhos não podem desviar do Senhor. Não estou dizendo que a gente não pode se divertir com a família, não é nada disso. Não é nada disso. Mas a gente conhece um divertimento e quando a pessoa tá ficando frio. Frio não, morno. Nós conhecemos. Então, o que nós temos que fazer? Jejuma. Põe o joelho no chão e a cara no pó. Porque por mais que o teu pastor ora por você, por mais que a tua pastora ora por você, por mais que o teu obreiro ora por você, mas você tem que fazer a tua parte. Por mais que Jesus é com você, mas Jesus quer que a gente faça a nossa parte, porque aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Não vai. Primeiro ele grita, é um fantasma. Jesus disse, não, não tema, sou eu. Tem bom ânimo, sou eu. E o outro disse, se és tu, ou seja, para ter certeza, porque Pedro era assim, tem que ter certeza, tem que ter 100% de certeza se é ele mesmo. Porque se for ele é poderoso, ele vai mandar eu andar por sobre as águas e eu vou andar. Andou. Mas quando ele afunda, o que Jesus diz para ele? Homem de pequena fé, de pouca fé, por que duvidaste? É assim. A pessoa desce do barco, começa a andar, vai linda, a gente olha assim, nossa, que maravilha, é o fogo do primeiro amor. Mas depois começa o mundo, o brilho do mundo, o brilho do Natal, o brilho das luzes, o brilho do euro, o brilho do dólar, o brilho do franco. E aí a pessoa começa a olhar. Ai, meu Deus do céu, ai, não, eu preciso de ir naquela festa. Ai, eu preciso de fazer assim, ai, eu preciso de fazer aquilo. Sabe? Eu não sou melhor que ninguém, não. Mas eu sei o que eu quero para mim. Deus me chamou para ser usada por Ele. Para, através das orações, do poder dele que está na minha vida, libertar aqueles que estão algemados, sabe, aqueles que estão cativos, aqueles que estão depressivos, orar, sabe, interceder, foi para isso. Então eu não posso, porque Deus não se compara daquele que põe a mão no arado e depois diz, ai, cansei, ai, estou muito, e que bem mu, je suis fatigué. Não, Deus não gosta desse negócio. Botou a mão no arado, vai até o fim. Não desista, insista. E essa sou eu. Eu não desisto, não. E eu oro, eu intercedo. Pai, por favor, não deixa que a tua igreja, não deixa que fraqueja. Pai, renova o ânimo, renova a fé, renova as forças, Senhor. Eu fico intercedendo, porque eu trabalho à noite, então eu tenho vigília, toda noite eu estou na vigília. É a quarta vigília, a primeira vigília, a quinta vigília. Eu estou o tempo todo na vigília. Essa é a vantagem de trabalhar à noite, porque você está sempre ali na madrugada, 3 horas da manhã, meia-noite, você está ali na intercessão. E essa a minha vida, por mim, pela minha família e por todos aqueles que recebem o áudio da palavra do dia. E cada dia Deus disse, olha, agora tu ora desse jeito, agora tu ora por quebra de maldição, agora tu ora para desfazer a obra de feitiçaria, tu ora para que a pessoa tenha bom ânimo. E eu oro. E peço que Deus faça a obra na vida de todos aqueles. Tem uma irmãzinha lá em Portugal. Já tinha uns dias que eu não mandava o áudio da palavra do dia. Aí quando foi ontem eu estava no hospital, cheguei da igreja, terminou o culto, 11 horas. Vim para cá, cheguei em casa, meu marido estava muito mal. Mal mesmo. Mal que não aguentava nem sentar. Até para dar banho, eu tive que colocar ele na banheira e dar banho nele. Tava mal, a pressão baixou, foi lá embaixo.
Aí levei para o hospital, passei, cheguei do hospital às 7 horas da noite. E aí, durante eu estava lá esperando, peguei. Assim, eu não perdi tempo, não. É onde a gente tá. Não perde tempo. Essa internet, ela é boa por isso. A internet é o demônio. Não, demônio? Demônio é aquilo que tu tá colocando na tua cabeça. Porque na internet tem tudo de bom e do melhor. É você que escolhe. Você quer o ruim? Então escolhe o ruim. Olha a vantagem. Você está em qualquer lugar, você pode estar evangelizando. Mandei um bom dia para a irmãzinha lá. Eu conheci ela quando eu fui para o Brasil, uns meses aí atrás, 2 meses passados. Aí ela falou: eu senti falta do áudio da palavra do dia. Olha só. Porque às vezes eu dou um tempo, por quê? Porque eu posso pensar, será que ela está gostando? Então eu dou um tempo para ver. Se a pessoa disser, senti falta, aí eu volto a mandar. Se a pessoa disser, eu não senti, não falou nada então, porque não está afim, né? E para aqueles que eu vejo que eu não vejo nem um bom dia, nem nada, eu não mando mais. Eu mando, sabe por quê? A, a Bíblia diz que a gente não pode lançar pérola aos porcos. Se a pessoa não quer, então não quer, então pronto. Por que eu vou ficar insistindo? Não, eu vou procurar aquele que está precisando. Está precisando, então é para esse que eu vou. Jesus disse que o sano não precisa de médico, porque esse que não está precisando, porque já está curado, né não? Então eu vou procurar aqueles que estão enfermos, que está precisando. É para esses que eu vim. Jesus disse isso, não disse? E nós que somos discípula dele, discípulo, temos que fazer isso. Aí vamos insistir naquele, eu não quero, eu não quero, eu não quero. Não quer, tudo bem, vai, minha filha, meu filho, vai para onde você quiser. Vamos socorrer aquele que está precisando. Eu quero. Aí ele vem com tudo em cima, sabe? Ele vem com fome. E aí você alimenta, lança a pérola para ele. E ele, olha, vai botar aquela joia linda, maravilhosa no pescoço. É não? Jesus disse isso. Não lançar pérola aos porcos. Sabe o que meu pai dizia? Meu pai dizia assim, ó. Anel de ouro não é para focinho de porco. Por quê? O que adianta tu botar um anel de ouro no focinho de um porco, ele vai lá enfiar aquele focinho na lama, lá empurrando com a lama, vai. O que adianta tu dar banho nele, daqui a pouco ele vai, deita lá no meio da lama e começa a botar as patinhas para cima, e vira para um lado, e vira para outro, porque ele toma banho de lama. Agora já a águia não. Tu pode lamear uma águia, mas ela continua sendo águia. Ela nunca vai ser porco. Mas o porco tu pode fazer ele que tu quiser. Pode botar roupinha nele, que nem aqui na Bélgica. Porco, cachorro, anda todo entonado que tu diz, meu Deus do céu, que é isso? É, cachorro, é porco, é desse jeito. Então, vamos fazer aquilo que Deus mandou. Aí mandei, olha, eu fiquei toda feliz. E toda vez que eu vou para o Brasil, é meio mundo de gente que eu encontro pelo aeroporto, o tempo que eu estou lá, eu não perco o tempo. É assim que nós temos que ser. A minha mãe dizia que mente vazia é oficina do diabo. É mesmo. Tu começa a pensar em coisa que aconteceu 10 mil anos atrás. Isso é força de expressão, né? Não tem ninguém que viveu 10 mil anos atrás. Aí começa. Ai, meu Deus. Será que eu ainda tenho o telefone dele aqui na minha linha? Aqui nos meus contatos? Ai, meu Deus. Começa. Por que tu não coloca o teu pensamento para coisa boa de Deus? De Deus. Procura ver. Não desvia o teu olhar do Senhor. Não desvia. Porque na hora do teu socorro, o meu marido, ontem, se eu não chego em casa a tempo, ele abotoava o paletó de madeira. Abotoava. Porque a pressão estava lá embaixo. Não estava aguentando nem se pôr de pé. Não, para dar banho, para vestir, eu que vesti. Que dei banho, liguei pro meu filho, vem, vamos levar o papi no médico. Levamos no médico, aí já fez lá um check-up todinho lá, já voltou para cá, já tá são e salvo. É, graças a Deus. Então é assim, porque por mais que nós seja cheio da presença de Deus, mas nós somos de carne e osso, nós somos ser humano. Por mais que tu seja cheio da unção, mas o corpo é carne, ele fica doente, ele enferma. Mas Deus cura. Ele disse, eu falei, Senhor, ele não pode ficar aqui. Não, tem que ir para casa. E veio para casa. Tá lá. Graças a Deus. Todo feliz da vida. Chegou, já queria lavar a louça. Eu falei, não, eu coloco essa louça na máquina para lavar. Não, pode deixar. Sabe, é assim, sabe, é um negócio esquisito. Venha, sabe aquela onda? Vem. Mas de repente, Deus coloca a mão e abaixa. Baixa o teu facho aí, onda. Baixa esse teu fogo aí. Deus acalma a tempestade. Essa tempestade aí não é para matar, não. É só para você ver o que Deus pode fazer. Isso aí é só uma amostra grátis. Porque o que Deus pode fazer é infinitamente mais do que você pediu ou do que você pensou.
Ai, Francisca, mas Deus pode fazer eu andar pro seu bazar? Lógico que ele fez Pedro andar, não fez? Se ele não quiser fazer tu andar pro seu bazar, ele faz o rio secar. Seca, deixa ela passar. Abre passagem para ela passar. Mas é com Jesus. Sem Jesus é caminho de perdição. Não tem salvação sem Jesus. Só tem um caminho. Ele é o caminho. E se você se desviar desse caminho, tu vai pro quinto do inferno, com a passagem só de ida. Não tem o outro, não. É isso mesmo. Ou por acaso tem outro caminho que leva à salvação, não ser Jesus? O outro caminho é o caminho da perdição. E o caminho da perdição leva para onde? É pro inferno? Ah, mas você é muito educadinha, né? Você é muito finés, é finés. Nem fala inferno. Não, fala info. É a mesma coisa, meu Deus do céu. É a mesma coisa. Então, presta atenção. Presta atenção no que tu tá fazendo, no que tu vai fazer da tua vida. Porque não adianta. Marido, se eu não chegasse ontem, tinha partido. Tinha partido, abotoado, paletó de madeira, abotoado. E aí? E Jesus? Jesus é eterno. Então, por isso que eu digo, não deixa Jesus por nada. Se o marido morrer, ele pode te dar um melhor. E se tu separar de Jesus, tu vai pro quinto do inferno, com a passagem só de ida. Então é melhor ficar com Jesus. Porque com Jesus nós temos tudo. Um bom marido, uma boa esposa, bom filho, bom carro, bom tudo. Mas é com Jesus. Sem Jesus é catástrofe. É tragédia. É cilada. É emboscada. Mas tem gente que se ilude. Ai, eu só quero um marido assim, assim, assado. Ora pro Senhor. Para de querer escolher pela tua própria vista. Senhor, a partir de hoje, eu quero é que o Senhor prepare o varão para mim. Sabe, eu conheci uma mulher que ela já tinha uma filha de um outro homem. E aí ela chegou para mim e disse, mas eu quero é o pai da minha filha, eu quero é o pai da minha filha. Eu falei, por que tu já bateu com a cara na porta tanta vez? Por que tu não deixa Deus decidir a partir de hoje? Tu não já entregou tua vida na mão de Deus? Já. E por que tu não deixa ele escolher? Senhor, prepara o varão para mim e tu vai ver que Deus vai escolher um homem de responsa para ti. Um homem de verdade. Não um homem só porque veste calça lá. Mulher também veste calça, né? É. Não é homem só porque é homem, sabe? Não, é homem de fato e de verdade. Aquele que honra a palavra. Ela diz, ai, mas eu amo, mas eu amo, mas eu amo. Falei, mulher, não seja tola. Não seja tola. Tá bom, a partir de hoje, Senhor é o Senhor. Deus deu um marido para ela abençoado. Marido abençoado, teve um filho, comprou casa, tem o carro dela, o marido tem o carro dele e vive feliz. Mas às vezes Deus quer dar coisa boa e a pessoa acostumou a comer migalha, a ficar naquela pindaíba, sabe? Ai, não, Senhor, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E Deus disse, eu quero é o melhor dessa terra para ti. Não, Senhor, mas eu tô feliz com... Sabe aquele pessoal que saiu do Egito e o Egito não saiu de dentro dele? Ai, eu quero comer as cebolas lá de Faraó. Quem me dera tivesse lá no Egito para comer aqueles pepinos, aqueles aiporó, sabe? Não! Deus quer lagosta para você, Deus quer filé mignon, Deus quer picanha, Deus quer o melhor para você. Tudo do bom e do melhor. É isso que ele quer. Não importa onde você tá. Ai, Francisco, eu tô bem aqui no meio do mato, na roça. Tem problema não. Deus vai mandar um vaqueiro daquele saradão aí pra ti. Eita, Jesus. Vai mandar. Mas é um homem de fato e de verdade. Então tu sabe por que eu tô falando isso, né? É, eu sei que tu sabe. Quando tu ouvir, tu vai saber que é pra tu que eu tô falando isso. Vai mandar. Aquele que do jeito que tu gosta. Vai mandar. Porque Deus é maravilhoso. E ele quer sempre o melhor. Cada panela tem a sua tampa. Pode até querer colocar uma tampa passa, mas não fica legal. Tem que ser a tampa mesmo, aquela que cola, entendeu? É isso que Deus quer. Então não fica olhando, olha para Jesus, porque se parar de olhar para Jesus vai afundar. E talvez não vai ter oportunidade que Pedro teve. Porque Pedro, salva-me, Senhor Jesus, prontamente tirou, pegou pela mão e os dois entrou no barco. Entrou no barco e depois todo mundo ficou admirado. Verdadeiramente, isso é filho de Deus. E aí atravessaram e chegaram lá do outro lado. Todo o povoado chamou. Vamos chamar o pessoal que está enfermo. Jesus queria pelo menos tocar na veste dele. Quem tocava em Jesus, quem toca em Jesus é curado, é sarado, é próspero. Não tem como ficar mais do mesmo jeito aquele que Jesus toca. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Deus é fiel.
Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, teu amor, tua misericórdia na nossa vida, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, meu Deus, consagra esse azeite, consagra tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e toda a sua descendência, Pai, venha ser curada, venha ser liberta. Onde tiver uma maldição hereditária, venha ser quebrada, Pai. E a fé dessa pessoa venha ser avivada, dela e de toda a sua família, vem ser família bendita do Senhor. Então vai tocando, Senhor, do alto da cabeça a planta dos pés do teu povo, para curar de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, vai repreendendo, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, todo espírito de contenda, todo espírito de enfermidade, o espírito do medo, o espírito da depressão, o espírito do câncer, o espírito da loucura, o espírito que faz a pessoa ficar como se ela tivesse dopada. Eita, Jesus, tem misericórdia. No nome do Senhor Jesus, liberta o teu povo de toda tribulação, de toda aflição, Pai. Tira as pedras do tropeço do caminho, tira todo embaraço, todo obstáculo, Senhor. Toda seta maligna que foi lançada contra a vida do teu povo, para esfriar, Senhor, a fé do teu povo. Aviva, Pai, a fé do teu povo. Não permita que o teu povo se desvie do teu caminho. Não permita, Senhor, que o teu povo tire os olhos de ti, Senhor. No nome do Senhor Jesus, vai saindo todo espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilinda, vai batendo em retirada, Satanás e seus demônios, bate em retirada, Senhor. Vai tocando, Senhor, no alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa que caiu, Senhor, desse homem que caiu do cavalo, meu Deus. No nome do Senhor Jesus, toca na coluna dele, calcifica esses ossos, emenda esses ossos, meu Deus. Aquela que está entubada, a mulher de hoje, que está entubada, que estava entubada porque não está mais, graças a Deus, ela já está se recuperando, já está falando. Meu Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu quero te agradecer pela cura dessa mulher. Te peço também pela Silvinha que o Senhor dá um rins novo para ela e cura ela daquele diabetes, Senhor. Te peço também pela Elda, toca do alto da cabeça a planta dos pés dela e cura ela dessa fibromialgia, artrite, artrose. Pai, toca, Senhor, na vida do teu povo e cura, repreende, Senhor, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, seja quebrada, seja desfeita. Todo o olho gordo, toda obra de voodoo, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai jogando por terra toda praga lançada, toda oração contrária, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra aquela macumba gospel, no nome do Senhor Jesus, seja desfeita, no nome do Senhor Jesus Cristo, caia por terra. Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, nos nossos locais de trabalho, anjo com espada de fogo, meu Deus. Envia essa legião de anjos também nos hospitais, Senhor, nos nossos lares, Senhor, para remover toda a seta de inveja lançada contra a nossa casa, contra os nossos projetos, contra a nossa finança. Envia dos hospitais para tocar em cada paciente, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai, vai tocando, Pai, nos pacientes, Pai, naqueles que estão entubados, naqueles que estão na UTI. Toca, Senhor, naqueles que estão no manicômio, na penitenciária, nos abrigos, nos albergues, aonde tiver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.